Bom dia, irmãos. Vamos começar o nosso estudo aqui da Palavra de Deus. Vamos orar, queridos, para a gente iniciar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Deus, pela sua palavra, pela sua igreja. Obrigado, Pai, pelo seu amor para conosco. Pedimos a Deus que o Senhor nos conduza nesse estudo da palavra, que nós possamos, ó Deus, crescer no conhecimento da Tua revelação para nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a igreja como uma cidade sobre o monte. E assim nós vamos encerrar esse nosso tema da comunhão cristã. Esse termo, cidade como um monte, ou cidade sobre um monte, é mencionado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, no Sermão do Monte, né? Mateus capítulo 5. Mas nós queremos olhar para esse tema a partir da relação da igreja com a cidade. Então, o que a igreja tem a ver com a cidade em que ela está. Para isso, eu gostaria de desenvolver um pouquinho uma coisa que eu estou chamando de teologia bíblica da cidade, tá? Teologia bíblica da cidade, tá bom? Então, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis. Ó, tá ali já. No livro de Gênesis, tá bom? Abre aí o livro de Gênesis. No capítulo 4, tá bom? Gênesis 4, 17. Olha lá, Jennifer, era começar, entendeu? Começar. Gênesis 4, 17. Em que nós vamos entender qual é a origem das cidades na Bíblia, tá bom? Não significa que... Bom, a origem da cidade na Bíblia, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: Caim teve relações com sua mulher, que engravidou e deu à luz Enoque. Então Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque, como seu filho. Então, a primeira cidade que aparece na Bíblia é a cidade de Enoque, fundada por ninguém mais, ninguém menos que Caim. Caim fundou a primeira cidade. Isso não é um bom sinal sobre as cidades, né? A gente está falando do primeiro assassino sendo alguém que fundou a primeira cidade, né? Então não é uma referência muito elogiosa às cidades. E se você prestar bem atenção, o livro de Gênesis não é um livro muito amigo das cidades. Não é um livro que tem as cidades em alta conta, né? Assim como a gente às vezes não gosta muito de grandes cidades, né? Outros já adoram, né? O livro de Gênesis é meio mais próximo dos que não gostam. Por quê? Porque a primeira cidade é de Enoque, certo? Enoque, a cidade que é fundada por Caim. Outra cidade que aparece ainda nos primeiros capítulos é a de Babel. Também não é muito elogiosa, né? Babel, a cidade da confusão, lá no capítulo 11, né? E depois ainda vai aparecer mais duas cidades com destaque: Sodoma e Gomorra. Tudo isso no livro de Gênesis. Enquanto o paraíso não é uma cidade. O paraíso é um jardim. Isso significa que as cidades são essencialmente ruins? Que a Bíblia é anti-urbana? Ela quer que todo mundo corra para as montanhas, fuja para os campos, que cada um vá viver isolado, né?
E na verdade não é isso. Tá? E por que não é isso? Porque lá em Apocalipse o paraíso aparece de novo. E lá em Apocalipse ele é uma cidade. Enquanto em Gênesis é um jardim, no Apocalipse é uma cidade. O que acontece aqui em Gênesis para as cidades serem vistas de maneira tão ruim? Há uma mentalidade aqui na Torá, no Pentateuco, de que o que é da natureza é dado por Deus e conta com o trabalho humano numa espécie de aliança com Deus. Então Deus fala para o ser humano cultivar a terra, para ele dominar a criação, numa ideia de que Deus está dando tudo isso e agora você, em cima disso, trabalhe também. Mas quem deu a base disso tudo foi Deus. Era impensável para a humanidade uma vida separada do que Deus faz, tá? Para usar para explicar melhor. Hoje nós somos muito independentes da natureza. A gente acha, pelo menos, né? Até que vem uma baita de uma chuva e aí começa a destruir tudo, uma baita de uma seca, começa a faltar água. Mas a gente, no decorrer da nossa vida, a gente se vê como muito independente da natureza. Eu tenho uma prima, filha do meu tio, que quando ela era minha priminha ainda, quando ela era bem pequenininha, ela foi com o meu tio no mercado e o meu tio cometeu o erro de falar: agora a gente vai comprar frango, né? Ele fala: agora a gente vai comprar o cocó. E ela falou assim: cocó? Ele o franguinho. O cocó. Frango para ela era a comida. Cocó era a galinha que ela tinha na chácara. Quando ela descobriu que o frango que ela comia era a mesma galinha que tinha na chácara, ela tomou um susto e nunca mais quis comer carne nenhuma. Porque aí, na mesma conversa, meu tio ainda cometeu o erro de revelar que a carne de boi também era da vaca. A única coisa de origem animal que minha prima continuou comendo era linguiça, porque não tem nenhum animal que é linguiça, né? A não ser que ela achasse que era o cachorrinho, o cofap lá, que era linguiça também. A gente está nessa relação muito distante das coisas, né? Muito distante. E muitas vezes a gente não tem essa conexão. A gente não vê essa dependência tão grande. A gente está numa economia globalizada. Se tem seca num lugar, tem abundância no outro. Se falta, entendeu? A gente importa, o preço sobe, mas vai ter. Tá um monte de gente querendo vender e um monte de gente querendo comprar. A gente dá um jeito. Se fecha uma porta aqui, a gente vai em outro lugar. A gente está numa relação muito independente da natureza. Mas não era assim no mundo antigo, mesmo para as pessoas às vezes mais ricas e mais poderosas. Claro que elas tinham mais vantagem, a escassez ia chegar muito mais lentamente a elas, mas podia uma hora chegar também. Então, havia o tempo todo esse lembrete de que há uma dependência. O tempo todo, o ser humano, em qualquer lugar, em qualquer relação com qualquer religião, o ser humano lembrando da sua dependência de condições que ele não controlava. Certo? Essa mentalidade está no Pentateuco. A ideia de que aquilo que vem de Deus vem independente do que a gente faz, mas a gente é convidado a participar disso. Certo? Por isso que você não deveria trabalhar no sábado. Por quê? Porque Deus dá. Por isso que você tinha o ano sabático, porque Deus dá. Por isso que você tinha um ano do jubileu, porque Deus dá. Deus dá. Então você precisa o tempo todo se lembrar de que Deus está fazendo essas coisas. Porque na verdade eles estavam o tempo todo sendo confrontados com essa ideia. Certo? Bom, nesse contexto, as cidades aparecem como um monumento à independência. As cidades têm essa simbologia de independência em relação a Deus no livro de Gênesis. Caim é aquele que se separou de Deus e ele vai e funda uma cidade. Babel é aquela cidade construída por homens que querem fazer um nome para si. Sodoma e Gomorra, cidades que ignoravam a Deus, ignoravam a lei e queriam viver segundo seus próprios prazeres, inclusive massacrando os estrangeiros, não se importando com os pobres.
essas cidades, elas eram então vistas como o antro da perdição, da violência, do pecado, da imoralidade. Em Gênesis, as cidades aparecem dessa maneira. Tudo bem? Beleza? E aí a gente olha e vê o texto da Torre de Babel, que eu acho que ele é o texto emblemático para a gente falar desse assunto. Gênesis capítulo 11. Vai lá para o capítulo 11 de Gênesis. Gênesis 11. Diz assim a palavra de Deus: houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Olha só, gente, é muito estranho esse texto, né? Porque eles só queriam fazer uma cidade, uma torre para chegar até o céu. Qual o problema, né? Não tem problema nenhum. Às vezes a gente olha para esse texto e tenta entender por que Deus ficou tão bravo, né? E alguns vão dizer assim, não, porque eles queriam chegar aos céus pelas suas próprias obras, construindo uma torre, subindo a torre e tal, né? Então esse era o problema, eles queriam alcançar lá em cima. E aí a gente faz uma explicação evangélica disso, né? Porque na verdade ninguém é salvo pelas suas próprias obras, é Deus que salva e tal. Mas esse não é a ênfase desse texto. Até porque quando fala uma torre que chega até o céu, dificilmente eles estavam falando sobre salvação individual, no sentido que a gente fala. Outros vão dizer que a questão é que tinha tido o dilúvio antes, né? Então eles querem construir a torre para ficar bem lá em cima, e quando o dilúvio vier, eles estão livres do dilúvio. Então, por causa disso, eles estão fugindo do juízo divino, estão conseguindo vencer o juízo divino. Só que o texto também não diz isso, né? Mas não é uma ideia ruim, mas o texto não diz isso, né? Outros vão dizer que, na verdade, eles estavam descumprindo o mandamento de Deus, porque Deus falou, crescer, multiplicar e encher a terra, e eles querem todos ficar num lugar só. Então, por isso, Deus estava punindo eles para espalhar eles pela terra. E aí o texto, de fato, fala que eles vão se espalhar pela terra por causa das línguas diferentes. Mas o texto também não diz que é por causa disso que Deus fez isso. Na verdade, nenhuma dessas hipóteses, qualquer uma delas seria válida se o texto não dissesse exatamente por que Deus fez isso. E o texto diz exatamente por que ele fez isso. Qual que era o problema? E o problema é, em breve não haverá limites para o que eles podem fazer. O problema é esse. E qual o problema de não ter limite para o que eles podem fazer? Vamos lá, né? Just do it. Vai, faça, vamos lá. Na verdade, tem um problema muito grande aqui de não haver limites no que eles podem fazer. Porque aqui é a falta de limites para uma sociedade reinada pelo pecado. Os limites impostos por Deus aqui têm a ver com limites impostos contra a própria injustiça. Certo? A injustiça ilimitada seria o resultado disso. Em que sentido? Nós estamos falando aqui da Torre de Babel, né? A Torre de Babel é entendida pelos historiadores como sendo um zigurate. É um tipo de templo / depósito lá das sociedades mesopotâmicas. Então, que seria esse tipo de construção. Essas construções antigas, ainda que variasse bastante o tipo de regime em que elas eram feitas no mundo antigo, dependendo da região,
elas sempre eram feitas com trabalho minimamente explorado. Há uma certa revisão sobre isso, especialmente no Egito e tal, mas de qualquer forma, certamente não era o melhor jeito de se dirigir um trabalho, visto que hoje, com tanto direito trabalhista, a gente ainda tem exploração, né? Então imagina naquela época que não tinha nada disso, né? Então, todas essas construções, elas eram sempre um símbolo da opressão de alguém. Se um grande imperador construísse uma grande torre e falasse assim, ó, aqui está um grande exemplo da nossa grandeza como sociedade, para ele isso significaria muito. Mas para aquele que teve um parente que morreu naquelas obras, ia significar só opressão, ia significar só maldade. Essa é só uma ideia da injustiça que era cometida aqui. E é por isso que Deus fala, é necessário pôr limite no que eles podem fazer. Imagina uma única sociedade que não tem limite. Ela vai se firmando cada vez mais na sua injustiça, sem ninguém pôr limite nela. E quando você olha o resto do Antigo Testamento, você vê que tudo que Deus faz cada vez que o império levanta e começa a fazer muita maldade, Deus levanta um outro povo e destrói aquele povo. Por isso que os povos são separados aqui, para um pôr limite no outro. Qual deles é melhor? Todos são horríveis. Todos são horríveis. Mas eles ficam menos ruins, porque na disputa pela maldade, um põe limite no outro. Então um fica puxando o tapete do outro e eles acabam, ainda bem, não conquistando os seus objetivos de maldade eterna. Então, é assim que Deus põe limite aqui, nessa cidade que tenta fazer a sua independência, tá? Agora, esse texto antecede imediatamente o texto do chamado de Abraão. Na verdade, não antecede imediatamente, porque a gente tem aqui, logo depois desse texto, uma genealogia. O livro de Gênesis ele é organizado desse jeito, né? Ele tem historinha e genealogia, historinha e genealogia. E cada genealogia começa uma seção nova, tá? É como se o texto contasse uma história, depois ele dá uma acelerada, depois ele para de novo, conta a história de novo, né? Daquele trecho, depois dá uma acelerada de novo. E aí vem a história de Abraão, ou no caso aqui ainda de Abrão, né? E aqui a gente tem uma visão oposta à que foi dada antes, e uma promessa também. A promessa desse povo, que seria um povo diferente. Por que ela é um chamado oposto ao que aconteceu na Torre de Babel? Porque diz assim no capítulo 12, o Senhor tinha dito a Abrão, deixe sua terra natal, seus parentes e família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Vem um chamado de Deus para que Abraão saia da sua terra natal, e não para que ele fique, para que ele terá um nome dado por Deus. Na verdade a minha tradução aqui não diz isso, né? Mas o versículo 2, leia alguém em outra versão aí. Isso, engrandecerei o seu nome. Lembra lá que é dito no capítulo 11, façamos para nós um nome, né? E aqui eu engrandecerei o seu nome, certo? Então, aqui está escrito, eu tornarei famoso, né? Aí, então, perde essa relação do nome, né? Então, a ideia aqui que está acontecendo é o contrário. E ao invés de ser um povo sobre todos os outros, e na verdade só tem um povo mesmo, né? Que significaria injustiça e maldade, aqui na verdade é um povo para abençoar todos os outros. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou em ti serão benditos todos os povos da terra. E essa promessa vem para esse povo, ok? Então há uma promessa de Deus para Abraão, desse povo que será bênção para todos os povos, desfazendo inclusive o que foi feito antes.
Aqui a gente tem um sistema que é um sistema que vai se repetir em todo o Pentateuco, em que Deus pega do todo um grupo, ou para significar bênção para todos. Tá? Então ele vai fazendo isso, em Gênesis ele vai fazendo isso várias vezes, tá bom? Então tem Adão e Eva, né? Pecam e tal, vêm os filhos, aí dos filhos de Adão e Eva, 7. Aí dos filhos de 7, Noé. Aí dos filhos de Noé, 100. Aí dos filhos de 100, já Abraão, certo? Dos filhos de Abraão, Isaac. Dos filhos de Isaac, Jacó. Dos filhos de Jacó, aí são os filhos de Jacó mesmo, né? Vai ter José com um certo destaque em determinado momento, mas os filhos de José que vão entrar ali na sequência. Mas de qualquer forma, mesmo na sequência, dos filhos de Jacó, Levi. E dos filhos de Levi, Arão. Entendeu? Arão é o sacerdócio, Levi a tribo que vai servir as outras. E isso é um padrão que vai se repetir até dos filhos de Abraão, Jesus. Sendo aquele escolhido e remanescente que abençoa todos os povos e que abençoa todas as coisas em que essa promessa é cumprida. Tá? Então esse processo que Deus vai trabalhando é essa ideia de ir escolhendo para abençoar todos os outros e salvando para salvar todos os outros. Ele vai fazendo esse processo, tá? E vai transformando dessa maneira. Da mesma forma, da comunidade das cidades do mundo, Deus escolhe uma cidade também. E essa cidade é Jerusalém. Então, Babel, que aparece aqui em Gênesis 11, vai passar para a Bíblia inteira como esse grande símbolo de maldade, opressão, injustiça, inimizade com Deus. É esse grande símbolo. Vai passar pela Bíblia inteira como sendo a grande Babilônia. Inclusive, vai ser bem problemático lá no período do exílio da Babilônia, né? Ao lado, a gente tem Jerusalém. E Jerusalém é essa cidade, da comunidade das cidades, escolhida para ser diferente. E, curiosamente, Jerusalém, uma cidade sobre um monte. Uma cidade sobre o Monte Sião, certo? A promessa de Abraão, a promessa dada por Deus a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ela recai também sobre Jerusalém. Tá? Vamos lá, vai dar tudo certo. Ela recai também sobre Jerusalém, tá bom? Jerusalém é vista como essa cidade que significará bênção para todas as nações, tá? Então, abre a sua Bíblia aí no Salmo 87. Vai lá no Salmo 87. O Salmo 87 é um salmo sobre Jerusalém. Eu vou ler na minha versão aqui, mas vamos ver se ela vai funcionar. No Monte Santo está a cidade fundada pelo Senhor. Ele ama a cidade de Jerusalém mais que qualquer outro lugar em Israel. Ó cidade de Deus, que coisas gloriosas são ditas a seu respeito. Incluirei o Egito e a Babilônia entre os que me conhecem, também a Filístia e Tiro, até a distância de Etiópia. Ali todos se tornaram seus cidadãos. A respeito de Jerusalém se dirá: ali todos desfrutam os direitos de cidadãos, e o próprio Altíssimo abençoará a cidade. Quando o Senhor registrar as nações, dirá: ali todos se tornaram seus cidadãos. O povo tocará flautas e cantará: a fonte de minha vida brota de Jerusalém. É interessante essa tradução aqui, porque ela fala dessa questão dos cidadãos, mas mais literalmente o que esse texto fala é: todas as minhas fontes estão em ti, né? Quando for perguntado no registro das nações, eles dirão: eu nasci ali, entendeu? Então não é na verdade uma naturalização, é de fato encontrar a sua origem em Jerusalém. Então, há essa cidade construída com essa promessa de que
todas as nações da terra, incluindo quem? A Babilônia, encontrariam sua origem nela. Olhariam para lá e veriam que elas são parte daquela cidade, certo? E por isso que eu disse que essa tradução faz sentido, porque não é a ideia só, nasci lá, mas fui desterrado e tal, não. Ela desfruta dos direitos de quem nasceu. Só que a ideia é que elas nasceram lá. Então, essa promessa sobre Jerusalém, essa promessa, de certa forma, inclusivista aqui, de todos os povos vão fazer parte dessa cidade. Não haverá nenhuma distinção. Todos serão considerados cidadãos dessa cidade. Então, há essa vocação para Jerusalém. Ela sempre é entendida desse jeito? Não, nem sempre. Inclusive, na reconstrução de Jerusalém, depois do exílio, a gente vê um problema muito sério sobre isso, né? Tem maior quebra-pau lá com o pessoal que ficou antes, que se misturou com os povos, eles mandam se divorciar, ou então vai embora, expulsa todo mundo. Teve maior briga lá por causa disso. Meio que indo contra a vocação da própria cidade de Jerusalém, mas essa é uma polêmica que eu não vou entrar hoje, tá bom? Outro dia a gente fala sobre Neemias e as interpretações sobre o texto de Neemias. Mas aqui existe essa vocação dessa cidade. Mas lembra que antes de haver essa cidade, havia um povo. E lembra que aqui está cumprindo a promessa de Deus para Abraão. Todos os povos da terra vão ser abençoados por meio de você. Todos os povos da terra vão encontrar cidadania nessa cidade. Entendeu? Então tem essa ideia aqui para essa cidade. Essa cidade será a fonte de bênção para todos os povos. E será a própria fonte de todos os povos. Bom, como eu disse, o povo existe antes da cidade. E mesmo quando a cidade falta ao povo, o povo é bênção nas cidades em que ele faz parte. Então houve um momento, depois dessa fase aqui desse texto, em que o povo foi tirado dessa cidade e mandado lá para a própria Babilônia. E como é que acontece? O que acontece nesse sentido, nesse momento? É como nós, né? Onde estão as nossas fontes? Nós somos esses povos que falam, as minhas fontes estão em ti. A gente não nasceu nem no Egito, nem na Babilônia, nem na Filístia, nem em nenhum outro lugar, mas a gente nasceu bem mais distante disso tudo, né? A gente nasceu nos confins da terra. E a gente fala o quê? Nossa fonte está lá em Jerusalém. Nós nascemos lá. E a gente diz isso, só que vivendo aqui. A gente vive onde? A gente vive na Babilônia. A nossa vida cristã toda é uma vida na Babilônia. É uma vida sob poderes que não são os poderes de reis submetidos a Deus. Não, são reis que resistem a Deus. E aí, o que a gente faz? Bom, um exemplo disso, que o povo de Deus nos dá, é o que está escrito lá em Jeremias capítulo 29, né? Texto famoso, abre lá, Jeremias 29. Jeremias 29, versículo 11, é muito famoso esse versículo. Deixa eu só explicar aqui um pouquinho o contexto. Jeremias 29 é a epístola para os exilados, é a carta de Jeremias para os exilados, segundo o que Deus manda ele escrever. Tá? O versículo 11 é muito conhecido por nós. Então está o pessoal lá exilado, lá na Babilônia, e Jeremias escreve essa carta para eles com recomendações do que fazer nesse período. O versículo 11 a gente gosta até de cantar, né? Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o fruto pelo qual anseiam. Ou são planos de paz, né? De paz, a palavra aqui, shalom. A NVI traduz por prosperidade, planos de fazê-los prosperar. Porque shalom é mais do que mera paz, ela é um conceito mais amplo, né? É tudo equilibrado, né? E aí a gente canta esse texto aqui, né? Como é que é? Tinha uma música da Aline Barros, cara, com esse texto, né? Não lembro. Só que esse plano de paz aqui, ele não está separado do resto. Olha o que está escrito lá no versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam frutos que eles produzem,
casem-se, tenham filhos, encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Orem e trabalhem pela paz da cidade, pois a paz de vocês depende da paz dela. Aquele texto que fala, eu sei os planos que tenho para vocês, plano de paz, ele diz que esses planos de Deus dependem da paz do entorno do exílio. Por isso que no versículo 10, que eu deixei de fora, justamente para vocês não terem um spoiler do que eu queria fazer, ele diz, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos, depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Vocês vão ficar aí, e eu tenho um plano de paz para vocês. E porque vocês sabem que eu tenho um plano de paz que eu vou cumprir depois, trabalhem pela paz da cidade onde vocês estão. Bom, o paralelo é evidente com a nossa vida, porque nós sabemos da paz que nos aguarda, dos planos de paz que Deus tem para nós. Trabalhemos e oremos pela paz da cidade na qual nós estamos exilados. Entendeu? Porque mesmo privado da nossa cidade, nós ainda somos o povo sobre o qual há a promessa de abençoarmos todo mundo. Então nós vamos ser bênção para todo mundo. Essa relação ela não pode ser ignorada. Nós não estamos, e essa é uma coisa importante de entender, nós não estamos em oposição ao bem do mundo. Pelo contrário, nós estamos a favor do bem do mundo. Nós queremos melhorar o mundo, porque a gente sabe que tem coisas melhores nos aguardando. Então a gente deve estar pela causa da justiça, a gente deve estar pela causa da bondade, da paz, da prosperidade. A gente deve estar pela causa dos pobres, dos oprimidos, dos abandonados, dos marginalizados. A palavra de Deus traz um grupo de fragilizados sociais, né? Que são os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, né? E a gente deve estar a favor dessas pessoas. E geralmente a gente não anda muito nesse... Geralmente não, desculpa, bobagem, deixa eu reformular. Frequentemente a gente não está nesse mesmo movimento. Eu lembro um tempo atrás que era comum que cada vez que acontecesse uma desgraça no mundo, alguém falava, glória a Deus, Jesus está voltando. E tudo bem você se contentar em Cristo, isso não tem problema nenhum. Você se consolar, tudo bem. Agora, você tomar a tragédia como evidência da graça, graça para quem? Porque para quem sofreu a tragédia não é graça, entendeu? A gente não está celebrando o decaimento do mundo, a gente está resistindo a esse decaimento. E mesmo que seja uma causa perdida, ela é perdida porque não é a gente que ganha, quem ganha é Deus, né? Então a gente batalha, para nós é perdida mesmo, mas porque Deus é que vence, a gente sabe que Ele vai vencer. E pronto. Então a gente continua firme e forte na nossa luta pela justiça. É assim que a gente cumpre o chamado de Jesus Cristo de sermos uma cidade sobre um monte. Tá? Nós somos uma cidade sobre um monte porque nós herdamos essa vocação de Jerusalém, de sermos a cidade que anuncia a origem de todas as pessoas. Então, quando Jesus, lá em Mateus capítulo 5, fala, vocês são como uma cidade sobre os montes, para que os homens, vendo as suas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. É isso. Pensa bem, como pessoas em necessidade vão glorificar a Deus? O apóstolo Paulo tem uma aplicação muito interessante da generosidade cristã, lá em 2 Coríntios, capítulo 9. Ele fala assim, olha, vocês que têm recursos, doem recursos para quem está necessitado. Aí ele fala sobre semear, lembra esse texto que fala de semear? Aí como é que a gente aplica esse texto em várias das nossas igrejas hoje? Semeia, né?
Pega o seu R$1 lá, joga no solo do gasofilácio, muito adubado e fértil, e vai nascer uma árvore de dinheiro na sua casa, né? E isso é completamente errado, tá? Ainda que o texto fale sobre colher para ser ainda mais generoso, a grande colheita ali não é essa. Ele fala que o que as pessoas que recebem essa ajuda retornam é louvor a Deus. Pensa, você louva a Deus, não louva? Aí tem alguém necessitado, aí ele está desesperado, ela não tem o que fazer, você vai e ajuda ela. Aí ela pega e louva a Deus. Aí Deus foi louvado 2 vezes, uma por você e outra por ela. Entendeu? Esse é o fruto da semeadura. É Deus ser glorificado. Essa ideia nos leva a entender o que significaria as pessoas vendo as boas obras vão glorificar o Pai. Elas vão glorificar o Pai vendo o bem que nós, como povo de Deus, fazemos nesse mundo caído. Porque é só assim que vai se ver a luz nas trevas. Mas como que eu posso saber que a interpretação justamente é essa? Só ver o que aconteceu em Atos. Quando fala lá que eles caíram na graça de todo o povo, era justamente pela maneira como eles lidavam uns com os outros. Então eu gosto muito dessa imagem, que é... Essa imagem não, esse conceito que é evidenciado pelo teólogo americano Stanley Hauerwas. Ele fala que a igreja ela deve ser uma demonstração daquilo que Deus poderia fazer com a humanidade toda se Ele fosse o Senhor de toda a humanidade. Entende? Então a gente é um grupo que mostra no mundo o que acontece quando Deus está no controle. Entendeu? Como é que o mundo vai achar que é bom isso, se a gente não for de fato benéfico para os outros? Se a gente não for de fato gente que abençoa os outros? Certo? Então há uma responsabilidade da comunidade cristã com o seu entorno, com as Babilônias nas quais elas estão inseridas. Há uma responsabilidade da nossa igreja com onde nós estamos. Há uma responsabilidade de cada igreja com o lugar onde eles estão. A ser um poder benéfico nesses lugares. É claro que esse bem, muitas vezes a gente fala, mas que bem é esse, né? A gente tem que pensar muitas vezes sobre isso. Durante um tempo eu estava bem envolvido com uma teologia da ação, né? Da praxis da igreja, e que eu acho ela ainda muito útil, muito rica, muito importante, mas que parecia que só dava para ser igreja e ser crente se você fosse uma igreja num país de terceiro mundo, né? Se você fosse uma igreja na Suíça, não dava para ser igreja, porque não tem ninguém ali com necessidade. A verdade é que as pobrezas do nosso entorno, elas são várias. Algumas de caráter material, algumas de caráter social, algumas de caráter emocional. Há muitas pobrezas, e todas de caráter espiritual, todas elas. O que a gente faz? Para quem não tem pão, a gente oferece pão. Para quem não tem família, a gente dá família. Para quem só tem culpa, a gente dá perdão e graça. Mas para todo mundo que não tem pai no céu, a gente dá pai. A gente leva o pai. E essa sensibilidade ao entorno, ela é importante. Porque como igreja, nós somos nascidos em Jerusalém. Mas a gente também continua sendo o egípcio, o babilônico, que fala, eu nasci lá. Mas é o egípcio, mas é o babilônico. O brasileiro, o nova odessense, que não vai dizer eu nasci em Odessa, na Ucrânia, nasceu em Nova Odessa. A gente é também quem a gente é. A gente também é brasileiro. E aí? E aí que a gente tem que ter sensibilidade ao nosso entorno. Vou entrar nesse assunto. Que importância existe para uma igreja brasileira no Brasil? Que importância existe para uma igreja ser brasileira no Brasil? Como assim? Claro que uma igreja no Brasil é brasileira. Não é verdade, né? Nós temos exemplos, inclusive da nossa história, né, Carlão?
em que a primeira igreja aqui em Nova Odessa foi, antes de tudo, uma igreja de imigrantes, né? Mas que, percebendo a sua necessidade do entorno, fez-se igreja missionária, né? Então, pregou o evangelho, adotou culto em português, plantou outras igrejas, e graças a Deus temos uma cidade com muitas igrejas aí pregando o evangelho. Mas não começou, a princípio, como uma igreja para brasileiros, começou como uma igreja dos imigrantes, com visão missionária. Mas eu estou dizendo isso porque às vezes a gente confunde um pouco o que significa ser uma igreja brasileira. A gente acha que existem duas fontes de moral cristã na nossa vida. Uma, o Evangelho, a grande fonte, a nossa responsabilidade com Deus. Essa é a nossa grande responsabilidade. E outra, o patriotismo, o nosso vínculo patriótico com o país em que nós estamos. Essas são as nossas duas fontes de moralidade. Nós brasileiros sofremos um pouco menos disso, tá? Eu vou já abrir esse disclaimer para não parecer que eu estou pregando para o povo errado. A gente sofre um pouco menos disso, tá bom? Nos Estados Unidos isso chega a ser assim um absurdo. Chega a ponto de você ver pregações aí em que pastores falando que as escolas bíblicas dominical deveriam ensinar Bíblia e Constituição americana, como se a Constituição fosse um texto sagrado. Um negócio um absurdo, tá? Então, nós não chegamos nesse nível, graças a Deus, né? Mas às vezes a gente tem essa visão, né? Às vezes a gente confunde um pouco essas coisas. Chega lá 7 de setembro, faz um culto cívico e aí bota lá no meio e fica umas coisas muito confusas. Porque a gente não faz uma verdadeira teologia disso. Então, assim, o meu problema não é nem gostar do país, porque isso não é um problema nenhum. Na verdade, eu gosto muito, né? Não é nem isso. O problema é a gente não ter uma reflexão sobre isso. E a reflexão que a gente deve ter é a seguinte: o que significa amar o país em que a gente está? Muitas vezes a gente usa o amor à pátria como uma justificativa para odiar o compatriota. Eu acho que não há nenhum motivo socialmente aceito, mais difundido, para cristãos odiarem outros do que um suposto patriotismo. Porque ama todo mundo, mas quando acha que o outro ama menos o seu país do que ele mesmo ama, aí já não ama esse. O problema é que sempre você vai puxar essa corda mais para longe, né? A verdade, meus irmãos, é que nós devemos amar o nosso país amando o que o país é. E o que o país é? O país não é a bandeira. O país não é o hino nacional. O país não é o território. O país não é o Estado. O país não é a instituição. Para ser bem sincero, o país nem existia no tempo bíblico. Não o Brasil não existia o conceito de país. Não existia no tempo bíblico. Nação, isso é conceito moderno, isso não existia no tempo bíblico. Quando a Bíblia fala de amar as nações, ou das nações, as nações, ela está falando do quê? Ela está falando exatamente do que nós devemos amar. Ela está falando dos povos. Dos povos. Então, quando eu falo amo o Brasil, eu deveria amar o brasileiro. E por que eu deveria amar o brasileiro? Porque assim eu posso odiar o argentino? Não. Então, temos um grande exemplo elevado aqui, né, Ranieri, que é o Silvio, né, que ama o brasileiro e o argentino, né? Não. Amar o brasileiro é amar o próximo. E aqui que é o sentido que a gente deve entender isso. O próximo mais próximo. Entendeu? É o próximo mais próximo. É só isso. Desenvolvendo um pouquinho mais essa ideia, meus queridos. Eu posso e devo amar as pessoas que padecem em lugares longínquos do planeta. Devo. Eu posso e devo amar as pessoas que estão passando por zonas de guerra, que estão sendo perseguidas,
que estão padecendo sobre regimes totalitários. Eu posso e devo amar pessoas que estão morrendo sem conhecer a Jesus Cristo em todos os lugares do mundo, enviar missionários para pregar para elas, enviar ajuda humanitária para lugares onde a fome está muito grande. Eu posso e devo me preocupar com todas essas coisas, mas nada disso vale se eu também não me preocupar em primeiro lugar no sentido de me responsabilizando mais por aqueles em que a minha ação faz mais diferença. Então, para alguém que padece lá num lugar bem longínquo, lá na Somália, eu posso contribuir com campanhas humanitárias, mas é tudo que eu posso fazer. Posso até ir lá ajudar em alguma campanha, em algum momento. Sou profissional aí da saúde, vou lá ajudar num surto de alguma coisa, até posso, mas vou e volto. Agora, o meu vizinho é todo dia encontrando com ele, falando bom dia. Aquele que mora na rua, é todo dia eu passando por ele. E ele é o meu próximo mais próximo. Qualquer tipo de amor à pátria que me faz amar menos o compatriota não é cristão. Agora, qualquer tipo de amor ao próximo, nacional ou internacional, é um desenvolvimento do amor cristão. Entende? Então, como uma igreja sobre o monte, no lugar onde estamos, nós amamos essa cidade porque amamos os seus cidadãos. Nós amamos esse país porque amamos os seus nacionais. E amamos o mundo todo porque amamos todas essas pessoas mesmo. E somos uma força para o bem nessa Babilônia na qual nós vivemos. Tem muita gente construindo torre para tentar chegar no céu. Tem muita gente construindo torre para tentar fazer um nome para si. A gente carrega o nome de Jesus para o bem de todas as pessoas. E numa disposição contrária daquela que essas pessoas querem. Não na opressão de fazer um nome para si, mas no bem mútuo para glorificar o nome do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Então nós devemos ser mais sensíveis ao nosso entorno, sempre. Mais dedicados ao bem do nosso entorno. Existe uma pergunta, meus irmãos, que me provoca tanto. Que é... Eu nunca fico confortável quando eu penso nisso, meus irmãos. Abrindo meu coração para vocês aqui. Todas as vezes que essa pergunta me vem à mente, eu fico desconfortável. E a pergunta é: se sua igreja desaparecesse, qual seria a reação do entorno? Seria uma celebração? Finalmente não vai mais ter barulho no domingo à noite? Será um lamento? Bom, barulho no domingo à noite vai ter, porque os carros passam aqui na rua. Disso a gente não é culpado, né, Carlão? Mas haverá lamento? Vão sentir falta? Porque a gente nasceu em Jerusalém, mas a gente nasceu aqui também. A gente tem essa vida híbrida. A gente tem essa ambiguidade. E a gente precisa ser plenamente jerusalênico e plenamente brasileiro. E 0% babilônico. Esse é um desafio. Amém, meus queridos? E conectou mais do que eu queria com a mensagem que eu vou pregar daqui a pouco, mas é bom que vocês já ficam com isso aí guardado. Vamos orar, queridos, para encerrar. Na verdade, alguém tem alguma pergunta? Nem... Comente. Quando você falou sobre a Torre de Babel, eu lembrei de coisas modernas, tipo o crime organizado. Ele é dividido em várias facções, se fosse unido, ele estava enrolado. Então, e também essas coisas de corrupção, né? Que geralmente quando aparece pra gente é porque alguém de dentro mesmo Exato. se sentiu prejudicado e acabou denunciando os outros, violação premiada e tal. Exato. Você consegue uma coisa assim. É interessante que essa dinâmica ela aparece na Bíblia inteira. Lá no Apocalipse, quando fala da grande prostituta, fala que ela ensina os reis, né,
a perseguirem o que ela persegue. E são os reis, esses monstros debaixo do trono dela que despedaçam ela. Então essa dinâmica ela acontece o tempo todo. E quando você olha, isso é verdade, crime, corrupção, poderes, política. A democracia ela é muito baseada nisso, né? O C.S. Lewis falava isso. O C.S. Lewis falava assim: eu não acredito na democracia porque eu acredito na bondade intrínseca do ser humano. Porque uma certa linha da democracia parte dessa ideia de que se você somar a vontade de todos somar a vontade, se você fizer uma média da vontade de seres humanos livres, você vai chegar a um bem da sociedade, porque o ser humano no seu estado original é bom. Então uma das fontes de um pensamento democrático é isso, só uma das fontes, tem outras fontes, tá? E o C.S. Lewis dizia: não, mas eu não acredito na democracia por causa disso. Eu acredito na democracia porque eu não acredito na bondade de ninguém para governar com poder absoluto. Entendeu? Então não é a soma das boas vontades, mas é a subtração das más vontades. Como elas atuam uma contra a outra e faz algum bem prosperar. Acho que também só explica parte do problema, né? Mas eu acho que é uma visão interessante, né? Tem um outro teólogo chamado Reinhold Niebuhr, que ele é um dos teólogos que melhor trabalharam os aspectos políticos assim no mundo do século XX, né? Ele dizia o seguinte, que quando a gente vai pensar no cristão na sociedade, ou quando a gente vai pensar na sociedade numa visão teológica, a gente precisa considerar duas realidades básicas. Primeiro, a imagem de Deus em toda a humanidade, e que há então potencialidades benéficas no ser humano. E há, né, gente? E há. Tá? Isso aí você vai, dependendo da sua linha teológica, você vai chamar de uma coisa diferente da outra. Se você for um neocalvinista, você vai chamar de graça comum, né? Você vai por vários caminhos diferentes. Mas que há potencialidades bondosas no ser humano, há. Então ele fala, a primeira realidade teológica para a gente pensar na sociedade é imagem de Deus. Todo ser humano tem imagem de Deus, então tem potencialidade de fazer coisas boas. Segunda realidade que a gente tem que pensar, a queda. Que na verdade ele não chama de queda, que é um termo muito reformado, né? O pecado original, ele usa esse termo que é um pouco mais clássico, né? O pecado original. Todo ser humano é marcado pelo pecado, então todo ser humano tem as potencialidades más. E ele chamou a maneira teológica de encarar essas realidades na sociedade de realismo cristão. O que é o realismo cristão? É pensar que seres humanos podem fazer o bem e o mal. Então a gente não diviniza ninguém, né? Nenhuma visão, nenhum pensamento, mas também não condena absolutamente as pessoas sem antes ouvi-las. Então, essa caminhada, eu acho que é por aí, né? Entender que as nossas organizações para a justiça, seja ela religião, educação, política, família, todas elas têm potenciais bons e ruins, né? E para citar um outro cara, o Karl Barth, ele dizia que isso tudo é Torre de Babel. Ele falava que, ainda que a gente possa buscar nessas coisas a justiça, no final das contas a justiça é só de Deus. Então a gente fica meio que se organizando com essas torres por enquanto. Mas a verdade a gente tem que ser esse poder. E aí ele, num outro texto, que não é esse mesmo texto, ele fala que o cristão na sociedade é uma novidade em meio a tantas coisas velhas, é restauração em meio a tantos... qual que é a palavra quando você tem um monte de coisa destruída? Não. Ruína, obrigado. É restauração em meio a tanta ruína, né? Então essa ideia de uma nova esperança no meio do caos, né? E eu acho que é por aí, né? É por aí. É um bom exemplo que você deu. Tempo dá, que eu acabei cedo hoje. Assim, se você está no exílio, você também está vulnerável, né? A sua santidade. Porque você é do mundo, mas você está no mundo, mas você não é do mundo. E aí você vai se envolver com o mundo. Exato. O que eu da aula é isso, né? A gente está na Babilônia, casando. Isso. Até uma questão do texto que Eu nem mencionei muito isso, né? Eu só li, né? É verdade. É. quando eles falam casando ali no texto, não é casando com os babilônios, é casando entre eles, ali do povo de Israel. Não
não sei, hein? Porque ele fala, dê suas filhas em casamento. Eu não sei não, cara. De fato, eles casaram com eles. É. E depois Neemias lá ficou e tal. Então, mas essa questão, eu falei que eu não ia entrar nesse assunto, você puxou, né? Esse assunto de Neemias, ele dá um pano para manga, cara. Há uma tendência nas interpretações de Esdras e Neemias, uma tendência mais contemporânea, de não ver a ação de Neemias e de Esdras nesse sentido como algo positivo. E o motivo é bíblico, não é um motivo ideológico. Qual o motivo bíblico? A Torá vai na outra direção. É muito complicado esse assunto. Eu confesso que eu não estou 100% convencido disso, tá? Mas... Sim, sim. Porque a gente vai para a Bíblia, a gente vê assim, sei lá, tipo, Daniel, ele não aceitou comer os manjares do rei, Certo. mas ele aceitou mudar o nome. Certo. Ele aceitou também ser um sábio ali da Babilônia, ele aceitou aprender a língua e tal. Então tinha algumas coisas que ele rejeitava, algumas coisas que ele rejeitava. Certo. Na prática, assim, né, a gente fica assim, sem saber muito bem qual o limite do nosso envolvimento para não ferir também a nossa própria santidade. Sim. Na verdade, para ser bem sincero, eu não estava nem propondo envolvimento nenhum nesse sentido. Apenas no bem, né? No bem. Não era nem minha ideia tratar desse assunto hoje. Mas, assim, é impossível a gente não lidar com algumas coisas. Mas não por causa do envolvimento com o bem. Esse que é o lance, tá? Eu não corro mais risco de pecar buscando o bem dos outros. Não corro. Eu já estou inserido nessa realidade. Então, eu puxei esse banco aqui, mas não vou conseguir ficar sentado. Então, olha só. Às vezes a gente tem uma visão sobre a cultura, de que a cultura é um grande mar e a gente está na praia. E a gente fica pensando assim, quanto eu posso entrar nesse mar sem me afogar? Será que ele está gelado ou não está? Aí fico botando o dedinho assim na cultura, né? Mas é impossível isso, a gente está nessa cultura, entendeu? Para começar, as roupas que a gente está usando aqui, ó, todas essas são da cultura atual. Ninguém aqui está usando nada diferente do que é culturalmente aceito e promovido na nossa cultura. Certo? Todos vocês. Ah, não, mas a nossa cultura promove indecência e ninguém está indecente aqui. Não, uma parte da nossa cultura promove indecência. Mas ninguém aqui está vestido um macacão prateado como se tivesse vindo de outro planeta, né? Ninguém aqui está usando, sei lá, uma roupa do século XVIII, né? Ninguém está de fraque, cartola, colete aqui, ninguém está desse jeito, tá bom? Então, né? Ou uma túnica grega, ninguém está usando isso. Então, todos nós estamos aculturados. A língua que a gente está falando está usando elementos da nossa cultura. Né? A maneira como a gente vê aqui, a forma como o nosso templo é organizado, todas essas coisas são influenciadas pela cultura. Então, essa ideia de que, quanto eu me envolvo com a cultura, que não é a sua ideia, eu estou falando que é muito comum, ela não existe, entendeu? Ela não existe. Por isso que um livro clássico do Richard Niebuhr, não é o Reinhold Niebuhr que eu acabei de citar, o irmão dele, chamado Cristo e Cultura, não chama o cristão e a cultura. Porque a questão não é o quanto o cristão se relaciona com a cultura, porque já está na cultura. A questão é como o cristão vê Cristo em relação à cultura. Aí ele vai colocar 5 maneiras lá, que é o Cristo da cultura, Cristo contra a cultura, Cristo acima da cultura, Cristo cultura em paradoxo e Cristo transformador da cultura. São 5 paradigmas que ele põe. Não existe isso, a gente já está envolvido. A nossa resistência ao pecado, ela também tem a ver com quão bom a gente é para com os outros, certo? E aí vem muito da fé, porque o maior risco do pecado tomar o nosso coração é justamente de nos tornar pessoas, veículos do mal, certo? É a questão lá de Babel. A questão de Babel, a gente não sabe nem qual era o Deus deles. A questão lá não era idolatria, entendeu? Claro que também era, tá? Obviamente, todas essas coisas eram feitas com idolatria, mas o texto não destaca isso, porque esse não é o grande problema. O grande problema era o poder ilimitado de uma sociedade injusta. Então, a gente tem que botar limite na injustiça. Esse é o nosso envolvimento, certo?
sobre isso, não haverá nenhum tipo de limite em termos da nossa corrupção ou não. Pelo contrário, se eu entendo que a justiça, se meu entendimento de justiça é formado pela palavra de Deus, então eu vou agir de maneira mais e mais justa. Agora, isso pede de nós, e aqui que eu acho que você puxou um excelente ponto trazendo Daniel, isso pede de nós uma autenticidade assim, central. Daniel é o cara que eu deveria ter citado e não citei, ainda bem que você trouxe ele. Daniel na Babilônia tinha os seus olhos voltados para Jerusalém. Entendeu? Todos os dias ele entrava no seu quarto, 3 vezes ao dia, orava a Deus voltado para Jerusalém. E por que ele orava voltado para Jerusalém? Outro texto que a gente interpreta tudo errado, né? Que os caras falam assim, ele fazia isso para afrontar, abria a janela para todo mundo ver. Não é isso, gente. Porque se fosse para afrontar, ele tinha acesso ao palácio, só orar na frente do rei. Ia ser mais afrontoso ainda. Não era essa a questão. Não é questão de não ter vergonha, né? De você no restaurante da empresa ficar de pé, orar. Senhor, obrigado por esse alimento. Ninguém faz isso, né? Não é essa a questão. A questão é que Daniel voltava-se para Jerusalém. E por quê? Entendo que é por 2 motivos. O primeiro motivo é que Jerusalém era o lugar onde tinha o templo e o altar. Ou seja, ele estava identificando qual era o Deus para o qual ele orava. Era o WhatsApp de Deus ali. Então ele não estava voltando para nenhuma outra divindade da Babilônia. Ele estava voltando para Deus. Ele orava voltado para Jerusalém. E o outro motivo é que Daniel aguardava voltar para Jerusalém. Ele ansiava voltar para Jerusalém. Então ele orava para Jerusalém, ansiando voltar. Daniel não se corrompia porque ele mantinha sua fidelidade a Deus a despeito de todas as outras coisas. Faltava a Daniel sacerdócio, não tinha sacerdote. Faltava templo, faltava lei. Tinha lei? A gente tem certos debates históricos sobre isso. Alguns vão dizer que foi no exílio que nasceram as sinagogas, mas há poucas evidências históricas disso, tá? Mas é uma origem frequentemente atribuída, assim, não, a sinagoga nasceu no exílio, que o povo não tinha templo, começou a se reunir para estudar a lei. Pode ser, tá? O quanto da lei eles tinham, não sei. Profecia tinha, que Daniel mesmo era profeta, mas faltava sacrifício, faltava festa, faltava calendário, tudo isso que eram estruturas religiosas, não tinha. E mesmo assim ele foi fiel a Deus. Por quê? Porque Deus não estava preso no templo, entendeu? Aí a gente é chamado a viver com essa fidelidade de Daniel. A gente vive na Babilônia. E falta um monte de coisa. A gente não tem templo, mas nós somos templo. A gente não tem sacerdócio, mas Jesus é o sacerdote. A gente tem essas coisas ainda que a gente não tenha plenamente, mas a gente tem. Então a gente continua fiel. Como? Todas as vezes que nós oramos voltados para Jerusalém. Nós oramos voltados para Jerusalém porque nós oramos através do altar que é a cruz de Cristo em Jerusalém. E a gente ora voltado para Jerusalém porque a gente aguarda Jerusalém chegar. Isso deve moldar a nossa mente. Com mais eu me voltar para Deus com esse tipo de preocupação, Senhor, eu quero ser fiel a Jerusalém na Babilônia que eu vivo. Ali estão as minhas fontes e é para lá que eu estou indo. Quanto mais eu fizer isso, mais contrastante será a nossa comunidade em relação ao mundo, a ideia do gorrinho de uma comunidade de contraste, e mais benéfico serei para o mundo. Entendeu? Aí, por isso que a gente tem que o tempo todo sondar o nosso coração. O tempo todo estar diante de Deus. Eu acho lindo que na Bíblia você tem Daniel como um dos caras mais pacíficos do mundo, se tornando um inimigo número 1 do Estado babilônico. Derrubando um rei praticamente, dizendo, cara, você vai pastar com os bichos. Porque ele foi fiel. Eu acho que esse tipo de espiritualidade nos mantém no caminho, né? E isso é importantíssimo. Certo? Eu acho que não tem uma resposta exata, mas certamente há aspectos da vida cristã que vão entrar em contraste, em conflito às vezes com o mundo.
E a gente não precisa de muito para que isso se evidencie. Mas não é por buscar muito bem da Babilônia que a gente vai se tornar babilônico. Não é por isso. Certo? Muito bem. Vamos orar? Tem cafezinho e bolinho hoje, hein? Ô, beleza, hein? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado, Deus, pela sua palavra, pelo seu amor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conduza nesse culto de hoje também. E que fale em nós, assim como nós cantaremos ao Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.